Agora nós vamos para a segunda parte, que é a venda. Só que é a venda por um preço maior. Não mais sobre 125, mas a gente vai vender por um preço maior de 135. E como é que é a venda? Bom, a venda é assim. Ela segue aquele mesmo padrão de comportamento que eu havia explicado para vocês na outra aula. Eu vou apagar aqui para vocês, para a gente fazer o raciocínio desde o início. Tá? Então, a primeira coisa, né? Que situação que você vai ter inicial aqui? Ó? A situação inicial do produto agrícola. Vamos imaginar agora que você vai vender. Então, qual que é o seu produto agrícola custo? É o que está lá no balanço patrimonial. Você vai lá, 57.440.000. Tá? E qual que é a situação inicial do seu produto agrícola valor justo? Também está lá no seu balanço patrimonial, 72.560.000. Então é como se você estivesse transferindo para essa segunda situação os saldos remanescentes das suas contas, tanto de produto agrícola custo, né, que é esse aqui, quanto produto agrícola valor justo, que é esse. Tá? O que mais que também veio transferido? A provisão de despesa de distribuição. Tá? Estamos com saldo credor, né? Uma vez que ela é uma conta redutora, então ela tem saldo credor. O que mais que veio transferido? Ora, o arrendamento. Então você tem aqui o arrendamento, então você vai lá. Deixa eu apagar isso aqui, né? Para a gente fazer do zero. Então, arrendamento, né? Que também veio transferido. Os fornecedores também veio transferido. O IR diferido, que também estava lá no passivo circulante. E o CSL diferido, que também estava lá no passivo circulante. Então, essa é a minha situação de momento. O que mais que eu tenho que transferir para cá? Ora, o saldo de banco, que está lá no meu balanço patrimonial anterior. 4.500.000. E aí, com base nessas informações, deixa eu apagar isso aqui, né? Com base nessas informações, e também sabendo que a minha quantidade a ser vendida é de 1.040.000 sacas, e que meu preço agora é R$10 a maior, R$135, então agora eu vou fazer a venda do meu produto agrícola, ou seja, eu vou dar baixa dos estoques e fazer a venda. Tá? Toda vez que eu faço a venda, eu tenho que executar dois procedimentos. Reconhecer o custo do produto agrícola e reconhecer também o quê? A receita. A receita eu já posso calcular aqui, ó. É R$135 vezes a quantidade vendida. A minha receita é 140.400.000. Diferente daquela receita estimada que tinha sido do período passado, de 130 milhões. Tudo em função do quê? Da valorização do preço da saca. Então, a minha receita é essa. Então, eu reconheço aqui a minha receita, né? E a contrapartida desse reconhecimento nada mais é do que o recebimento dessa receita. Então, credito receita, debito banco. Tá? Em seguida, eu tenho que identificar o meu custo de venda do produto agrícola. E o que é o custo de venda do produto agrícola? É o custo, produto agrícola custo, 57.440.000. Tá? Mais o quê? Mais o valor valor justo do produto agrícola reconhecido no período anterior. Então, mais
72.560.000. Deixa eu fazer separado aqui para não dar confusão. 2 e 3. Então, meu CPV é exatamente o quê? A soma do custo mais produto agrícola valor justo. Ou seja, 130 milhões. Então, veja, sobre os 130 milhões, vocês já reconheceram um lucro de 41.474.000. Mas e se a receita tiver o valor de 140.400.000? Então, eu tenho uma diferença de alguns reais a mais, né, R$10 por saca, em relação ao valor reconhecido anteriormente, tá, de 130 milhões. E é isso que eu vou evidenciar na minha DRE. Então, a minha DRE agora da venda, né, da venda de fato, nada mais é do que a receita menos o custo do produto agrícola, tá, total, que é 130 milhões. Então, o meu lucro bruto nesse processo de venda é de 10.400.000. Mas veja, o meu lucro total, na verdade, é os 10.400.000 mais os 41 milhões que vocês já reconheceram anteriormente. Tá? E aí, sobre essa diferença de lucro, eu tenho que calcular o quê? A despesa de distribuição da diferença, que é 520.000, aplicado sobre os 10.400.000. E aí, o meu lucro antes do imposto de renda é esse. E sobre esse lucro, né, sobre esse LAIR aqui, eu também tenho que calcular a provisão de IR e a provisão de contribuição social. Mostrando que, no final, um lucro contábil, e agora não um lucro econômico, um lucro contábil e fiscal de 7.508.800, que vai somar com qual? Um lucro anterior de 41.474.720. Então, meu lucro total foi de 48.983.520. Ah, beleza, então. Então, esse IR aqui, né, eu vou colocar aqui no meu balanço patrimonial, tá? Para recolher. Mas e o IR diferido? E o CSL diferido? Bom, você vai ter que pagá-los agora, já que você fez a venda, então você tem que reconhecer o pagamento do IR diferido, da contribuição social diferida e da despesa de distribuição. Todos esses itens vocês têm que pagar. Tá? Então, o que você tem que fazer aqui? Tá? Primeiro passo. Então, fez aqui, né? Você vai vir aqui, ó, vai pagar a despesa de distribuição de 3.628.000. Quando você fizer o pagamento dessa provisão de despesa de distribuição, ela não vai aparecer mais aqui no balanço patrimonial, porque foi paga. Tá? E por que ela não vai aparecer também? Porque você não vai ter mais o estoque de produto agrícola. Afinal, você está vendendo ele totalmente, 100%. Ah, mas se você tivesse vendido parcial? Bom, aí você teria o quê? Você teria que recolher uma provisão de despesa parcial e teria que apresentar aqui no estoque a diferença do que você ainda não vendeu. No caso, custo e valor justo e a conta redutora da despesa de distribuição correspondente a esses estoques que ficaram. Tá? Como eu estou vendendo toda a minha produção, então o que eu estou fazendo? Estou dando baixa no estoque. Então não vai sobrar nada no meu estoque de produto agrícola. Eu vou vender tudo. Então eu tenho que pagar a despesa de distribuição que eu tinha previsto, assim como vou ter que pagar também o IR diferido e o CSL diferido. Tá? Então eu vim aqui,
E aí, quando eu pago esses dois itens aqui, eles não vão aparecer mais aqui no meu balanço patrimonial como diferido. Tá? Eles já desaparecem, já foram pagos. Vai aparecer o quê? Só o IR a recolher e a contribuição social a recolher da diferença do lucro. Ou seja, da diferença proporcionada pelo aumento de R$10 sobre cada uma das sacas. Pago também os fornecedores. Tá? Esqueci de colocar aqui. Vamos lá. 4. Se eu debitei os 3.628.000, então acredito aqui em banco 3.628.000. Mesma coisa aqui, ó. IR diferido. E a mesma coisa, CSL diferido. Pago também os fornecedores. E pago também o arrendamento. Tá? E aí, como eu paguei, essas contas aqui, ó, elas deixam de existir, elas zeram. Assim como zerou produto agrícola, custo e produto agrícola valor justo. Tá? Então, o meu saldo final de banco, né, vai ser 75.424.720. E aí eu já posso estruturar o meu balanço patrimonial final, contábil, né, e fiscal, né, colocando os valores aqui das depreciações e tal, o IR a recolher, o capital, né, que eu trouxe daqui, os 41.474.720 e o lucro de 7.508.800. Tá? E mais, tem um item aqui que esqueci de colocar. Vocês percebem essa despesa de distribuição da diferença aqui? Ó? Eu também tenho que reconhecer essa despesa. Então, eu tenho que abrir uma conta aqui de despesa de distribuição sobre a diferença, né, no valor de R$520.000. Tá? E a contrapartida desse item aqui é banco, porque eu tenho que pagar e reconhecer essa despesa. Tá? E aí, feito isso, meu balanço patrimonial fecha, ou bate. Então, esse é o processo da venda. Lembrando que nesse método, o que acontece? Eu reconheço o lucro antecipado com base num preço de mercado de uma situação anterior à venda. E depois que eu realizo a venda, eu tenho que, se houve aumento de preço, eu tenho que reconhecer a diferença e assumir esse lucro sobre a diferença. Calcular a despesa de distribuição, que no caso aqui é 5% sobre o valor da diferença, e provisionar o IR, a contribuição, sobre essa diferença. Mas o meu lucro total, pela venda das 1.040.000 sacas ao preço de 135.000, meu lucro total é a soma da reserva de lucros mais o lucro do período, 48.983.520. E era isso, galera. Alguma pergunta?
Dúvidas? Ô, professor, e no caso, tipo assim, vamos supor que minha receita, o valor da saca seja 130 inicial lá, que eu reconheci, quando eu for vender é 120. Aí você vai ter que, em vez de você ter lucro aqui, você vai ter mais uma perda em relação ao valor que você estipulou anteriormente. Tá? Aí você tem que fazer mais. Perda eu jogo. Aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que reduzir o seu valor justo aqui. Tá vendo esse valor justo aqui, que é econômico? Você vai ter que ajustar ele para baixo. Tá? E ajustar todos os outros também. Aí você tem que ajustar o IR diferido que você tinha previsto com base no preço de 130, né? Esse IR diferido e esse ISL diferido você tem que ajustar para baixo também e diminuir a provisão. E a diferença, né, entra como crédito de IR e crédito de CSL, também diferido, na próxima demonstração de resultado. Na próxima. Que no caso seria essa aqui. É mais ou menos assim, ó. Se esse, né, aqui você assumiu que o preço seria 125, certo? Certo. E aqui a gente assumiu que houve um aumento de preço. Mas e se fosse ao contrário, né? E se fosse uma perda de preço? Bom, primeiro que se houvesse uma perda de preço, você não ia fazer a venda, concorda? Jamais. Então, já começa por aí. Então, se tiver uma redução de preço, você não vende, mas você tem que ajustar o seu valor justo para baixo. Certo. Tá? E aí, como é que faz isso? Então, essa situação de venda aqui não existe. Tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer aqui. Seria essa situação aqui, ó. Então, você fez o reconhecimento aqui e tal, né? E aí, você tinha identificado que na valorização ele valia 125. Mas aí houve uma outra situação de desvalorização. Tá? Nessa situação de desvalorização, você vai pegar isso aqui, ó, essas contas aqui, ó, de produto agrícola, e vai chamar de situação inicial. Vamos colocar aqui preço a... pode ser 115. Preço da saca, preço de mercado 115. Ou seja, desvalorizou. Aí você vai ter aqui, ó, o custo, 57.440. E isso aqui você vai ter aqui. Você vai partir desses dois azoneiros. Aí o que vai acontecer? Se o preço agora de mercado é 115, lembrando que a quantidade de sacas que você tem é de 1.040.000. 1.040.000. Então, você teve uma valorização de 72.560, né? Considerando o preço a 125.
agora ele não é mais 125, agora ele é 115. Então a sua receita estimada, ela diminuiu, tá? 115 vezes 1.040.000 sacas. Então, a sua receita estimada agora não é mais 130 milhões, agora ela é 119.600. E como é que você vai representar essa desvalorização de preço? Você vai ter que abrir um outro razonete aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Você vai colocar ele também no DRE. Você vai representar aqui, você vai colocar aqui desvalorização de preço, não, perdão, ajuste a valor justo e vai colocar insubsistência ativo. O que é uma insubsistência? É uma perda do valor do ativo. Aí você vai colocar aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó, igual a 119.600 menos 57.440. Então, sai... Peraí. 119.600... É isso mesmo. Então, a diferença do valor que você tem que ter... Eu já vou corrigir isso aqui, tá? A diferença de desvalorização... Deixa eu colocar diferente. É essa aqui, ó. Então, esses 62 milhões aqui é o que você tem que ter aqui no produto agrícola valor justo. E não mais os 72 milhões 560. Então, o que vai acontecer? A diferença dos 72 milhões 560 para os 62 milhões 160 vai ser a sua insubsistência. Então, você tem que fazer aqui, ó, igual esse menos esse. Então, esses 10 milhões e 400 corresponde à sua desvalorização. Tá? E aí, o que você está fazendo? Você está ajustando o seu valor justo para baixo. Então, o seu valor justo agora não é mais 72 milhões 560. É 62 milhões 160. Ok? Entenderam isso aí? Até aqui, pelo menos? Seu valor justo perdeu o equivalente a 10 milhões e 400. E o que é 10 milhões e 400? É uma perda de 10 reais por saco. Não é isso que aconteceu? Não houve uma perda ou uma desvalorização? Deixa eu colocar aqui de outro jeito. Desvalorização por saco. Não foi isso que aconteceu? 10 reais por saco? Não era 125 e caiu para 115? Então ele desvalorizou 10 reais, não é isso? Esses 10 reais é os 10 milhões e 400 vezes a quantidade de sacos. Consegue perceber até aqui? Sim, sim. Sim? Beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai lá e vai montar uma outra DRE.
vai encabeçar ela chamada de insubsistência ativa. Com os 10 milhões e 400. Ok? Você lembra da despesa de distribuição que você tinha calculado? De 5% sobre a superveniência? Você não calculou aqui 5% sobre 72.560? Uhum. E você não reconheceu isso aqui como uma despesa? Correto. Então, se antes você provisionou uma despesa, agora você tem que fazer o inverso. Tá? Agora você tem que criar uma situação aqui chamada de um crédito denominado reversão de despesa de distribuição. É como se você fizesse mais ou menos isso aqui. Ó. Receita, vamos chamar de receita. Reversão de despesa de distribuição. Estão acompanhando aí? Então, sobre os 10 milhões e 400, você vai calcular 5%. Então, 520 mil vai ser a sua reversão da despesa de distribuição. E qual que é a contrapartida desse crédito aqui? Lembra aquela conta aqui, ó? Cadê? Lembra essa conta redutora aqui, ó? Você vai vir aqui, ó, e vai lançar a diferença dos 520 mil. E aí, o que vai acontecer? A sua despesa que estava prevista de 3.628.000, ela vai reduzir para 3.108.000. Tá? E aqui você vai colocar os 520 mil. A perda da cultura já foi reconhecida. E aí você vai ter um ajuste a valor justo de 10 milhões 900 e... Não, perdão, isso aqui é negativo. Vai ter um ajuste a valor justo de 9 milhões 880. E o IR diferido que você tinha provisionado, você vai ter que também criar uma reversão de provisão. E uma reversão de provisão do CSL diferido. Então, aquilo que antes era despesa provisionada, tá? Agora vai se transformar, vai se reverter. Vai se transformar em crédito. Então, você vai ter um prejuízo econômico e não realizado de 7.508.800. Então, estão acompanhando até aí? Tá tranquilo até aí? Sim. Tranquilo. Então, beleza. Agora, deixa eu só abrir os razonetes aqui para compensar os valores de reversão de IR diferido e CSL diferido. Então, vou pegar aqui.
de reversão IR diferido e receita revisão CSL diferida. Reversão CSL diferida. Então aqui, ó, você vai ter 1.482. Peraí. Deixa eu ver se está fazendo o raciocínio certo. Deixa eu ver, provisão, debita, acredita, debita. Então, debita aqui o IR diferido e debita aqui o CSL diferido, ajustando para baixo. Isso. Aí o CSL diferido vai reduzir. E o IR diferido também. Isso. Isso mesmo. Percebem aqui, ó, aquela estimativa de IR diferido que você pretendia pagar, como você teve um prejuízo pela desvalorização de preço, então você tem que ajustar o IR diferido, a provisão de IR diferido, o CSL diferido para baixo também. Assim como a despesa de distribuição. E aí, feito isso, a gente vai fazer um novo balanço patrimonial. O mesmo saldo de banco. Um produto agrícola, mesmo de custo, mesmo valor. Produto agrícola valor justo, com valor de 62.160.000, com a provisão de despesa de distribuição ajustada para baixo. Cadê ele? Em 3.108.000. Aqui tratores fica igual. Aqui também fica igual, aqui também fica igual, aqui também fica igual. Arrendamento fica igual, 12 milhões. Fornecedores fica 40 milhões. O IR diferido foi ajustado para baixo, então agora ele é 6.703.800. O CSL diferido também foi ajustado para baixo, então é 4.022.800. O capital é a mesma coisa. O lucro a realizar é de 41.474.720, porém existe um prejuízo econômico de igual a 7.508.800. Aqui. A diferença está aqui nas depreciações. Então, entenderam qual que é o reflexo? Quando acontece uma desvalorização de preço, acontece essa situação aqui. A gente
assume uma insubsistência, faz uma reversão na despesa de distribuição, né? Faz um ajuste a valor justo negativo, faz a reversão do IR diferido e do CSL diferido e assume um prejuízo econômico em função da desvalorização. E aí no balanço patrimonial vocês vão ter lá o capital, o lucro a realizar da situação anterior, descontado o prejuízo em função dessa desvalorização de preço. Lembrando que isso não representa a venda do produto, apenas uma desvalorização de preço. Então, consequentemente, o valor aqui, valor justo que representa o ganho ou a valorização econômica, agora tem que evidenciar também o quê? A perda do valor econômico em função da perda de R$10. Ficou claro isso?